aí, galerinha, tudo bem com vocês? Tio Altenberg de novo no pedaço, Tio Altenberg de novo no pedaço. Eu tenho aqui em minhas mãos mais uma questão sobre o Brasil colonial. Vamos lá? Falando de quê? De capitanias hereditárias, capitanias hereditárias. Muito bem, então, gente, vamos lá, vamos ler essa questão, né? Então, é aquela questão de vestibular tradicional, beleza? Vamos lá. O sistema de capitanias hereditárias, criado no Brasil em 1534, refletia a transição do feudalismo para o capitalismo, na medida em que representava como característica. Veja coisa interessante, né? Essa questão ela segue meio que uma linha de raciocínio que alguns historiadores dos anos 80, né, até meados dos anos 90 no Brasil chegaram a ter. Hoje, essa ideia de feudalismo brasileiro é descartado, viu, gente? É descartado, tá? Mas vamos lá. Por que, Walter? Eu vou te falar já, vou ler as alternativas e vou te explicar em seguida e você vai entender facilmente. Então, ausência do comércio internacional. Não é verdade, né? Não é verdade. Quando Portugal decidiu colonizar o Brasil, o governo de Portugal, então o período colonial começa quando também começa em 1531, quando chega aqui a primeira expedição colonizadora, né? A primeira expedição colonizadora. Ano de quê? 1531, chega ao Brasil a primeira expedição colonizadora. Rotemeg, chefiada pelo Martim Afonso de Souza, exatamente. Lembrando que essa primeira expedição, ela foi financiada, bancada pelo Estado, né? Financiada pelo governo, certo? Essa primeira expedição foi financiada pelo rei de Portugal. Ok? Muito bem. Só que a gente aprende o quê? Que o Martim Afonso Souza, comandante dessa expedição, ele não consegue. A gente diz que o Martim Afonso Souza, quando ele partiu de Portugal, o rei chegou para ele e disse assim: olha, Souza, você vai ter que cumprir lá no Brasil 3 missões. A gente fala isso. Ele teria que cumprir o quê? Ele teria que cumprir no Brasil 3 missões. E quais seriam essas missões? Ele teria que povoar a terra do Brasil, ele teria que proteger a terra do Brasil contra piratas, certo? E teria que fazer a terra do Brasil produzir. Então, povoar, proteger e produzir exatamente. Então, Martim Afonso Souza, ele chega no Brasil para cumprir essas 3 missões: povoar, proteger e produzir. Só que ele não consegue. O Brasil era gigante demais. Souza trouxe para o Brasil 600 homens, né? Pegando o Brasil naquela época pela linha de Tordesilhas, o Brasil tem mais ou menos esse formato. Aí Souza chegou lá no litoral de São Paulo e fundou a cidade de São Vicente. São Vicente. Então, São Vicente é a primeira cidade brasileira. Né? Lá em São Vicente, ele fundou também o primeiro engenho de açúcar. Consequentemente, né, gente, ele tinha plantado os primeiros canaviais do Brasil. Então, nós temos aqui também os primeiros canaviais. Só que ele disse ao rei de Portugal: Majestade, o Brasil é grande demais. Eu não vou conseguir dar conta do recado. O Brasil é gigante. Eu não fiz nada até agora. Então, no ano de 1534, o governo de Portugal decide implantar no Brasil um sistema já conhecido, porque esse sistema deu certo nas ilhas de Açores, Madeira e Canárias, que é o famoso sistema de quê? De capitanias hereditárias. Certo? Que ano foi isso, Walterberg? Ano de 1534. Então foram implantadas aqui as chamadas capitanias hereditárias. Então o que o Brasil fez? O que o rei de Portugal fez? Pegou o Brasil e dividiu em lotes de terra. Ah, certo. Quantas capitanias? Eram 15 capitanias hereditárias. 15 capitanias. Certo? Essas 15 capitanias vão ser distribuídas para 12 donatários. Então, significa que tem donatário com mais de uma capitania, né? 15 capitanias distribuídas para 12 donatários. Então, Walterberg, a ideia era entregar para a iniciativa privada. E isso, os donatários é que teriam que investir a partir de agora. Cada donatário teria que investir? Teria que investir.
E cada donatário que recebia uma capitania dessa, gente, teria que cumprir essas 3 missões também. Ó. Quer dizer que em cada uma dessas 15 capitanias, o donatário teria que povoar, proteger e produzir. Deu para entender? Era assim que funcionava. Só que nós aprendemos o que, gente? A maioria delas não obtém sucesso. A maioria das capitanias fracassa. Beleza? Deu para entender? Tá, Pontemeg, mas essas capitanias tinham que produzir para o quê, então? Quando se fala em produção, aí a gente tem que lembrar disso aqui, ó, dessa palavrinha. Eu sei que é um estrangeirismo, né? Mas a gente preserva nos livros de história. O plantation, você lembra? O plantation, a gente diz que ele tem 3 palavrinhas mágicas. O plantation tem 3 palavrinhas mágicas, que a gente escreve com essas 3 letrinhas. Isso, o plantation, ele é baseado na monocultura, ó, monocultura, é baseado na escravidão e exportação, se é que a gente poderia falar, e é baseado também no quê? No latifúndio. No latifúndio. Então, por conta de algumas características, alguns historiadores chegaram a enxergar aqui um sistema feudal. Haveria um sistema feudal brasileiro? Um sistema feudal brasileiro? Então, seria uma pergunta aqui, haveria um sistema feudal brasileiro, Walter? Não, gente, a resposta é não. Por quê? Porque o sistema feudal, ele existiu em que época? O sistema feudal existiu na chamada Europa medieval. Na Europa medieval. E o que é que o sistema feudal tem diferente das capitanias hereditárias? O sistema feudal, ele é baseado em uma agricultura de subsistência. Agricultura de subsistência. Por isso, dentro de um feudo, você procurava produzir de tudo. Então, essa agricultura de subsistência, ela não era uma monocultura, ela era uma policultura. Você plantava de tudo um pouco para sustentar os habitantes do feudo. Outra coisa, nos feudos, o trabalho predominante é o trabalho que? É o trabalho servil, não é o trabalho escravo. Tá certo? Então, essas são características, então, do sistema feudal. Exatamente. Aqui, era monocultura por quê? Porque tinha que produzir em grande quantidade. Tinha que produzir em grande quantidade. Para exportação, claro. Então, a mão de obra escrava era necessária por quê? Porque a ideia era produzir em grande quantidade para exportação. Quantidade para exportação. E o latifúndio era fundamental, era a peça complementar aqui, né? Essencial nesse projeto. Então, produzir em grande quantidade para exportar. No feudo, produzia-se em pequena quantidade apenas para o consumo local. Por isso que lá no feudo, a mão de obra não é escrava, a mão de obra servil. Compreendem? Vamos responder a questão? Então, o sistema de capitanias hereditárias, criado no Brasil em 1534, refletia a transição do feudalismo para o capitalismo, na medida que representava como característica a letra A. Ausência do comércio internacional. Falso. Falso. A ausência está falso. Presença do comércio internacional, que a produção do açúcar era voltada para o mercado externo. Letra B. Uma economia de subsistência. As capitanias. Trabalho livre. Ei, gente. Capitanias, ó. Monocultura, escravidão, latifúndio. Tá? Então, não é economia de subsistência, não é trabalho livre. Convivendo com forte poder local e descentralizado. A descentralização está certo, né? As capitanias hereditárias, elas têm uma descentralização política. Isso é verdade. Essa descentralização política só será corrigida mais tarde com a implantação do governador geral. Letra C. Ao lado do trabalho servil, uma administração rigidamente centralizada. Não, é descentralizada. E o trabalho não é servil, né? O trabalho é o que? Escravo. Letra D. Embora com traços feudais na estrutura política e jurídica, porque o poder está descentralizado, né, como ocorria na Europa feudal, desenvolveu uma economia escravista, exportadora, muito distante do modelo de subsistência medieval. Essa é a resposta. Letra E. Uma reprodução total do sistema feudal. Mentira, errado. Se fosse reprodução feudal, seria de subsistência, trabalho servil. Aqui é voltado para quê? Para exportação, escravidão, exportação, latifúndio. Beleza? Deu para entender, gente? Eu sei que sim. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.